Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para poder estar falando um pouco para você sobre a parte de perícia, sobre a parte da assistência técnica, como que funciona dentro da odontologia. Eu já trabalho com isso desde 2012 e é um grande prazer receber, principalmente, nossos colegas que são advogados, onde hoje estamos atuando de forma tão mais próximas. Então, muito obrigada. Dentro da atuação do cirurgião dentista, nós podemos citar as três que são as mais importantes na odontologia legal. O perito ad hoc, o perito do IMESC e o assistente técnico. Então, primeiro, para a gente poder conseguir entender a diferença, o perito ad hoc ele é nomeado pelo juiz. O perito do IMESC, ou ele é concursado, ou ele entrou por uma indicação para poder estar lá, passando por uma seleção, trabalhando, fazendo exclusivamente a parte de perícias com a parte da gratuidade do governo. E o assistente técnico, nós trabalhamos fazendo a defesa, literalmente, de quem nos contrata. Então, você pode ser um assistente técnico contratado pelo lado do cirurgião dentista, como pode ser um assistente técnico contratado do lado do paciente. Eu, particularmente, só faço defesa para o lado do cirurgião dentista, que é o meu colega, mas eu tenho vários colegas que atuam com a parte de pacientes também. A perito ad hoc, nós temos que ter a inscrição no TJSP, cada um em uma região, então a gente vai se inscrevendo e a gente coloca lá as especialidades, como que a gente trabalha, o tempo que a gente trabalha, e quando há necessidade, o juiz solicita a nós. Em relação à parte do perito IMESC, o doutor Fausto já passou para vocês como que funciona, é um pouquinho diferente, porque chegam para eles os processos e eles fazem a demanda entre eles lá. Como assistente técnico, se um cirurgião dentista recebe um processo, ele é intimado, e ele vai atrás do advogado, e muitas das vezes o juiz e o advogado não têm esse entendimento técnico, então ele não tem como fazer aquela defesa. Ele vai escutar tudo o que o profissional passou, ou, quando no caso do paciente, o que ocorreu, e aí o juiz determina, de repente, a perícia. Quando o juiz determina essa perícia, na maioria das vezes, solicita-se, então, que os advogados também comuniquem ambas as partes para que eles possam estar trazendo alguém para ser o assistente técnico, onde vai estar junto no dia da perícia. E aí, quando a gente chega no local, nós vamos acompanhar o caso. O ad hoc ou o IMESC, no caso, os dois peritos, o ad hoc ou o IMESC, os dois, eles não podem olhar nem para a esquerda nem para a direita, vamos chamar assim, para vocês conseguirem entender. Eles têm que olhar como um todo o processo que chegou. Já nós, quando estamos em condições de assistente técnico, óbvio que nós vamos procurar saber tudo o que quem nos contratou passou para que a gente possa fazer a defesa. Eu sei que para os advogados é normal e é comum vocês saberem o que significa ad hoc, porém, alguns cirurgiões dentistas não sabem, e, por conta disso, eu acabei colocando o que significa a sigla ad hoc. Expressão, em latim, significa para isso ou para esse propósito. Ou seja, o juiz designa o perito ad hoc para que ele vá trabalhar exclusivamente em cima daquele processo, onde o ad hoc vai receber ali os quesitos de ambas as partes, responder, ele pode responder sim, não, prejudicado, e, ao mesmo tempo que ele faz isso, ambos os lados estão trabalhando em favor de quem os contratou. Então, tudo que a gente faz em relação, por exemplo, à parte de quesitos, é para estar tentando proteger o lado em que estamos fazendo a defesa, mostrando o correto que foi feito ali. Mas eu sempre gosto de explanar e falar para vocês que, por mais que a gente mostre tudo o que está correto, nós não sabemos o que passa na cabeça de um ad hoc ou de um perito do IMESC, e muito menos na cabeça do juiz. O juiz, por exemplo, e os advogados não têm o entendimento técnico, então eles precisam procurar saber como que funciona, para que daí, então, possa estar passando à frente
a situação. E aí, quando chega na fase da perícia presencial, que nós vamos até o local, o perito ad hoc ou o perito do IMESC, ele já tem todo o processo, ele tem os quesitos que foram feitos de ambos os lados, para que ele possa estar respondendo e, inclusive, vendo, diante da perícia presencial, o que ocorreu na boca do paciente, mediante ao que está no processo. E, a partir desse momento, como eu acabei de falar para vocês, nomeado pelo juiz, realizam avaliações técnicas dos casos que envolvem danos à saúde bucal, como lesões, erros em tratamento, respondem quesitos e fazem os laudos. Da mesma forma que o ad hoc ou que o perito do IMESC faz o laudo, quando estamos na condição de assistente técnico, nós fazemos o parecer. É muito importante lembrar que laudo somente o perito oficial daquele processo é quem vai fazer. O assistente técnico, ele sempre vai fazer o parecer, um parecer de contestação. O doutor Fausto explanou, falou sobre a parte da condição do IMESC. A gente, geralmente, vai para o IMESC quando o lado, geralmente, do autor solicita a gratuidade e o juiz determina que seja feita pela gratuidade. Em muitos casos, o juiz não dá a situação da gratuidade e acaba colocando o valor, o honorário, para que o perito ad hoc tenha que fazer a situação, fazer a perícia. E aí, é legal até lembrar que, quando estamos na condição de ad hoc, nós damos o valor, esse valor vai para a justiça e o juiz ele vai determinar se aquele valor está correto ou não. Então, existem duas situações. Uma, se na situação de ad hoc, vamos supor que eu fale, eu vou cobrar 10 mil, estou dando um valor cheio, 10 mil. Se ele achar que não compete, ele vai falar que não. Já teve caso de eu declinar, porque um juiz, por exemplo, eu tinha, naquela época, em 2015, 2014, não me recordo, eu tinha solicitado 4.500 e o juiz falou assim, não, é 900. Aí eu falei, desculpa, mas eu conheço o meu serviço, eu sei tudo o que eu vou fazer, o trabalho todo que eu vou ter para poder, e eu sei que eu carrego nas minhas costas todo o peso do que vai ser dado como um julgamento ali, como a ação final. E aí eu declinei e ele solicitou outro perito ad hoc. No caso da condição de assistente técnico, a pessoa entra em contato e fala, olha, aconteceu isso, 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 fui processada e eu gostaria de saber qual é o seu valor. Aí eu passo o valor. Se a pessoa aceitar, ok. Se ela não aceitar o valor, ela procura outro assistente técnico. Mas sempre a gente trabalha com valores. E não são valores tirados da cabeça, cada um dá o valor que quer. Não, existe uma tabela que se segue mais ou menos em relação ao valor, quanto ao que você vai fazer. Por exemplo, você pega um processo que entra danos morais, danos materiais, entram várias coisas e está cobrando, sei lá, 100 mil. Valor, geralmente, a média é 10% a 15% do valor do processo. Assim como o advogado trabalha com uma média de 20%, de 30% também. Tá? O assistente técnico ele é contratado por uma das partes, faz-se a defesa de quem contratou, então, tudo o que, no meu caso, faço a defesa de cirurgiões dentistas, tudo o que ele me apresenta, a primeira conversa que eu tenho, eu sempre falo, eu deixo muito claro, a gente precisa ser transparente. Se você quer que eu faça a tua defesa, eu preciso saber exatamente tudo. Não adianta contar uma meia-verdade. Eu até brinco, quando a gente está conversando, que a meia-verdade é a mesma coisa que a bola na trave. Altera algum placar? Não. Então, eu não tenho como fazer uma defesa se eu não estiver sabendo 100% o que é que está acontecendo no caso. Se o cirurgião dentista errou, muitas das vezes eu sento e falo, olha, é isso, isso e isso. Eu tenho que deixar para você bem esclarecido que você errou. Existe um nexo causal, mas nós vamos tentar reverter a situação em relação a valores, em relação ao dano que foi proposto dentro do processo, dentro dos autos, para amenizar. Mas a gente vai brigar em cima também dos seus erros. E por que eu falo isso? Porque dentro da odontologia, a gente sempre trabalha com meios de resultado e não mais fins de resultados.
Fins de resultados é igual na medicina para um cirurgião plástico. O cirurgião plástico ele tem o dever de fins de resultado. Os outros médicos trabalham, na grande maioria, com os meios de resultado. E a mesma coisa é dentro da odontologia. Quando a gente fala dentro da parte estética, acaba incluindo e entrando dentro da parte de fins de resultado, que, infelizmente, é o que mais está ocorrendo dentro da odontologia nos dias de hoje, com a ROF, por ser eles estarem fazendo os fins de resultado ali dentro da parte estética. Tá? Então, nós formulamos os quesitos, e aí já me perguntaram, mas quantos quesitos são feitos, geralmente? A gente costuma trabalhar com mais ou menos uma média de 15 quesitos. Eu já peguei casos de 44 quesitos. É muito quesito a pessoa sair dando tiro para tudo quanto é lado para tentar conseguir de algum jeito. Então, assim, a gente acaba selecionando muitas das vezes as questões que a gente tem que responder com clareza e muitas das vezes coisa que não tem nada a ver a gente coloca como prejudicado, como insatisfatória a resposta. E é legal até estar passando isso, porque muitas das vezes, quando chegam casos, por exemplo, agora dentro da parte de assistente técnico, quando chega caso para a gente, o próprio advogado com o dentista já sentou, já fez um monte de quesito e fala assim, eu quero você a partir daqui. E quando a gente vai olhar, a gente fala, meu Deus, tem que arrancar metade desses quesitos. Por quê? Porque a gente tem que fazer quesitos que são fundamentados. Dentro dessa parte, nós temos os estudos de normas e protocolos. Então, o perito ou o assistente técnico ele deve estar atualizado sobre essas normas técnicas e protocolos da odontologia, garantindo as suas avaliações e laudos que elas sejam realmente fundamentadas dentro das práticas conhecidas. E nós sempre trabalhamos com artigo científico. Não adianta chegar uma pessoa e falar, eu criei uma técnica. Já aconteceu de chegarem e falarem, não, mas eu criei uma técnica que dá certo. Não, não existe isso. Todo fundamento ele vem dentro de artigo científico. Por quê? Porque tiveram várias situações para poder se chegar àquele resultado. Foram vários e vários trabalhos, segmentos de vários colegas em locais diferentes que fazem montar um artigo científico comprovando que aquela técnica ela é fidedigna. Tá? Dentro dessa parte também da parte de perícia, nós trabalhamos com a ética e a responsabilidade. Então, a atuação como um perito ad hoc, ele exige que o dentista siga o código de ética rigoroso. Para isso, nós temos o Código de Ética Odontológica, que é o de 2012. Este código de ética ele é um apanhado, um compilado dentro das leis, onde a gente segue, é como se fosse uma cartilha. Eu brinco assim, tem que ser livro de cabeceira. A gente tem que ler e tem que praticar. Não adianta um dia eu ter lido um livro e não saber contar a história. E aí eu inventar. Não. Ele está ali para seguir. Por quê? Porque tudo que está dentro do Código de Ética foi extraído da parte das leis, seja ela dentro de um Código Penal, de um Código Civil, de um Código Trabalhista, ou até mesmo dentro da parte administrativa, com a parte ética, com as leis da odontologia, que a nossa lei que rege é a 5.081, de 66, e aí muita gente vira e fala assim, nossa, mas a lei 5.081, de 66, ela é muito antiga. Sim, ela é antiga, mas é federal e é o que rege a odontologia, não adianta querer fugir dela. Uma coisa que foi falado logo no comecinho, na primeira palestra com a professora doutora Eliette, foi em relação ao TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A gente precisa entender, vocês advogados também precisam entender, que existe diferença entre o TCI e o TCLE. O que é o TCI? TCI é um termo de consentimento informativo, ele é igual para todo mundo. Então, se eu pego e faço um termo de consentimento informativo, ele está lá no meu computador, eu imprimo, eu dou para o paciente poder estar lendo, assinando, e, a partir do momento em que ele pega e lê, ele tem a ciência, o que é diferente do TCLE. TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Ele é individual, ele precisa ser individual, porque cada tratamento de cada paciente é diferente. Então, se eu tiver, por exemplo, um paciente que ele tem que fazer uma restauração profunda e pode vir
a dar canal, a ser endo. Eu tenho que colocar para ele no papel tudo que eu estou conversando dentro da minha avaliação, dentro do consultório, passar para ele, olha, aqui é uma restauração profunda, ela pode ou não vir a dar canal. Ah, tá. E se der canal? Se der canal, o valor é outro. Eles não sabem, muitas vezes os pacientes não sabem que a restauração é uma coisa, o canal é outra. Se, de repente, quebra o dente, fratura, vai para uma extração, depois um implante. Então, tem que ser esclarecido para o paciente isso. E é uma das coisas que a gente tem visto muito com os processos. Quando, na condição de ad hoc, ou até mesmo na condição de assistente técnico, o que a gente fala é exatamente isso. Você assinou um TCLE. O que é um TCLE? Um termo de consentimento livre esclarecido. Foi explicado para você sobre o teu tratamento, os riscos, os prós e os contras do tratamento que você escolheu? Porque a gente tem, por obrigatoriedade, dar pelo menos 2 tipos de tratamento para que ele escolha. E é óbvio que a gente sempre vai pôr o primeiro tratamento como sendo o ideal, o que o cirurgião dentista promove, e o segundo, se de repente para ele fica caro, ele quer uma alternativa mais em conta, então ele fala, não tem uma coisa mais barata, sei lá, qualquer coisa assim, você vai explicar, vai falar para ele que sim, que tem, porém, vai alterar tal peça, o valor, em vez de uma porcelana, de repente pode ser que entre um cerômero ou entra uma resina composta, ou, enfim, existem N tratamentos, só estou mostrando para vocês. Dentro de uma extração, ou tem ausências de dente, a pessoa precisa fazer uma prótese ou colocar implante. Qual que é o ideal? Isso é o dentista quem tem que ver, que tem que avaliar para poder dizer qual é o ideal. Às vezes eu pego e falo, o ideal é um implante, mas a pessoa não tem um osso, ela não tem um suporte para aquilo. Então, para ela reabilitar, por exemplo, a região oral, eu vou promover e vou falar para ela que o ideal para ela é uma prótese. Ah, mas eu não quero prótese de grampo, eu quero um outro tipo, uma acrílica, eu já usava. Existem N situações, e nós temos que dar essa condição do paciente. Escolher, lógico que sempre do melhor, o que a gente, como cirurgião dentista, propõe, mas, se, de repente, muitas vezes não dá o bolso para isso, a gente acaba falando, existem outras alternativas, assim, assim, e é o paciente quem vai escolher o tipo de tratamento que ele quer fazer. E, quando ele escolhe o tratamento, a gente tem que mostrar os riscos, os prós e os contras de cada tratamento. Não adianta eu falar, então, tá bom, o valor é tal, vai lá na recepção, passa, paga, e a gente começa a fazer agora. Se ele não tiver o entendimento, não vai valer de nada. E, de repente, quando tiver um problema, ele entra na justiça, ele vai abrir um processo. Por quê? Porque ele não teve aquilo esclarecido. Agora, adianta eu falar isso de boca? Não. Eu tenho que colocar isso no papel. Por quê? Porque, na hora, pode ter certeza que o paciente não lembra as coisas que você falou. Ele lembra só o que ele quer ser lembrado, o que favoreceu ao lado dele. Por isso, a extrema importância do TCI e do TCLE. Com isso, quando estamos na condição de peritos ou de assistente técnico, nós trabalhamos com o máximo de informação. Então, a gente solicita prontuário, a gente solicita a anamnese, os exames complementares. O que seriam esses exames complementares? Radiografia, sejam elas uma radiografia panorâmica, uma radiografia oclusal, uma radiografia periapical. Se for necessário, exames de sangue, temos o direito de solicitar também. Muitas pessoas falam assim, porque eu tenho tal convênio, você pode, então, pedir o exame de sangue ou o exame que você está pedindo para eu fazer, e, quando a gente solicita, lá é barrado. Mas a gente tem o direito, sim, e isso está em lei. Tá? A gente tem o direito e o dever, muitas das vezes, de solicitar esses exames como complementares para a gente ter, quanto mais informações dentro do prontuário do paciente, melhor para a gente poder se guardar, se respaldar. Que nem a doutora Eliette falou de manhã, a realidade é uma fichinha pequenininha, simplesmente escrito o que é, quanto que pagou e o que é que foi feito ali. Mas até que ponto isso vai ser o suficiente para um julgamento futuro? Outra coisa, quando a gente fala em relação a prontuários, que tempo que a gente tem que guardar? Eu costumo falar que é ad forever. E por quê? Porque a pessoa, a partir do momento que ela descobre o problema, ela pode e tem, por lei de direito, 5 anos de correr atrás do prejuízo.
Então, se a pessoa tinha 18 e hoje ela tem 50, e ela chegar num dentista, e o dentista for falar para ela, não, mas isso aqui não podia, não era assim, não era assado, e ela inculcar com aquilo, e ela for atrás, ela tem aqueles 5 anos para ela recorrer. Então, eu falo, guarde, é ad forever, porque não adianta. Por lei, a gente sabe que o prazo determinado é de 20 anos, mas você sabe quando é que a pessoa vai ou não fazer alguma coisa? Não custa a gente se prevenir. E depois, como que faz para se provar? Em relação à parte de consultorias a advogados, nós, cirurgiões dentistas que trabalhamos com essa área, a gente fornece para eles todos os documentos e uma conversa muito franca. Não adianta eu ser contratada, por exemplo, pelo doutor João e não ter contato com o advogado que está fazendo a defesa dele. Porque tudo que vai para processo, a gente tem que conversar, a gente tem que ter essa aproximação. Já teve casos, por exemplo, de trabalhar, de eu não conhecer o advogado, e depois, quando chegou na hora final, o advogado pegou e falou assim, nossa, mas por que ela fez esse parecer para colocar? Eu não concordo. E pôs outra coisa. E teve uma bela de uma briga, porque eu falei, escuta, o parecer pertence a mim. Fui eu quem fui para a perícia presencial, eu quem vi o que aconteceu e eu que estou contestando as coisas que estão lá. Ah, mas não me foi passada nada dessa informação pela dentista que me contratou e aí eu fiz desse jeito. Quando eu fui olhar, eu questionei. Eu falei para a cirurgiã dentista, eu falei assim, cadê o meu parecer que eu mandei para você entregar para o advogado lá? Mas eu entreguei, ele disse que ele não ia colocar e ele fez um dele. Eu falei, mas ele fez um dele e ele colocou meu nome no final junto? É, porque daí precisava de um assistente técnico para poder estar passando pela situação. Eu falei, não, então eu quero o telefone. Ela falou, ah, mas ele disse que ele não quer ter contato. E isso não pode acontecer. A vocês que são profissionais, advogados, quando pegarem um caso, peguem o contato do assistente técnico que vai estar junto trabalhando, porque tem que ser tudo muito alinhado. O juiz e vocês, advogados, não sabem o termo técnico e não sabem, muitas vezes, como que a gente conduziu toda a situação ali para poder ter aquele resultado. E se a gente deixar vocês fazerem as coisas do jeito da cabeça de vocês, que eu sei que não é o caso de vocês, estou falando de um caso em específico que aconteceu, acaba condenando a própria cliente, que foi contratada. Que a gente costuma dizer que o paciente hoje não é mais paciente, ele é cliente porque ele é pagante. Ele só é paciente quando ele está na rede pública, porque daí ele não faz pagamento do tratamento. Tá? Mas a gente precisa fornecer a consultoria e conversar com vocês, advogados, exatamente para que possam ter o entendimento de como que funciona toda a situação, inclusive na hora de provas, pegar provas com o cirurgião dentista que a gente está fazendo a defesa, ou, no caso, quem estiver fazendo defesa do lado do paciente, tem que ter provas, mas tem que se conversar com o assistente técnico. Tá? Importante esclarecer também as questões que envolvem a responsabilidade civil, e isso é uma coisa muito discutida dentro da odontologia, porque, quando vem a parte de processo, quem tem, por exemplo, a assessoria jurídica dentro dessa parte de responsabilidade civil que paga, eles acham que está tudo na mão de quem eles contrataram. Ah, eu pago todo mês um valor X para eles poderem me defender e ter liberado um valor X, caso seja necessário. Não é assim que se trabalha. A responsabilidade civil é mediante a cada ato que a gente tem. Seja cirurgião dentista, seja no caso de um ad hoc, seja no caso do perito do IMESC, ou no caso de um assistente técnico, nós temos as responsabilidades, assim como o cirurgião dentista também tem a responsabilidade ali. E isso, ela tem valores. Então, a gente precisa lembrar que dependemos da justiça, mas também trabalhamos com esta parte aqui da ética. Tá? Não adianta inventar. Eu, sempre quando eu estou dando aula ou falando, eu falo assim, gente, tem uma frase que eu estava na 3ª série quando eu escutei e eu nunca mais esqueci essa frase na minha vida. O que é certo mesmo que ninguém faça, e o errado vai continuar sendo errado, mesmo que todos façam. Então, nunca se esqueça, trabalhe de forma correta. Pode ter certeza que o resultado vai ser muito melhor. Apesar de, muitas das vezes, a gente vê que, hoje em dia, o mundo está numa coisa desenfreada, louca,
Parece que tudo que está sendo inventado, que está sendo mentira, está à frente, está dando certo, e aquilo parece que começa a poluir o local. Ah, não, mas é o certo, eu vou fazer, todo mundo está fazendo, ok. Está na lei, pode ser feito? Não. Então está errado do mesmo jeito. Não custa andar e partir pelo lado correto. Mesmo que ninguém faça. Ah, todo mundo faz denúncia, não, todo mundo faz divulgação, todo mundo põe antes e depois, põe durante, põe isso e aquilo. Não tem problema nenhum. Tem problema. Se a gente tem um código de ética odontológica para seguir, se a gente tem a Lei 5.081, de 66, para seguir, se a gente tem a Lei 4.324, de 64, para seguir, se a gente tem a parte do Código Penal, no 282, 283, 284, onde é exclusivo para médico, dentista e farmacêutico, a gente tem que seguir aquilo. Fazendo o certo, não tem problema. Uma forma fácil de entender, muitas vezes as pessoas falam assim, eu pago o CRO, em vez do CRO me defender, ele cobra a anuidade e ele não me defende. Defende, sim. Só que, espera aí, se eu tirar uma carta, para eu dirigir, eu preciso andar corretamente, porque se eu andar na via errada, eu vou ser multada. É esse o princípio que a gente precisa ter e entender. Quando eu estou andando correto, não tem por que eu temer, não tem por que eu achar que vai isso, vai aquilo. Não, se eu estou andando de forma correta, está tudo bem, está caminhando de forma correta. Agora, se você me der um carro e eu andar a 150 por hora numa rodovia de 80 ou de 100, e eu passar num radar, eu vou ser multado. Se eu andar numa contramão, eu vou ter a penalidade. Se eu atropelar alguém, eu vou ter uma penalidade. É a mesma situação. Eu paguei para tirar a carta, e se eu fizer coisa errada, eu vou pagar, através de multa. Então, que todos entendam exatamente isso, tanto cirurgiões, dentistas, que o certo é certo, e, para isso, nós temos, sim, tanto a lei quanto o código de ética para seguir, e que o errado vai continuar sendo errado. Todo mundo está fazendo, você não é todo mundo. Desculpa, você não é todo mundo. Você responde por você e não por todo mundo. Já passei para vocês, em relação a advogados e assistentes técnicos, nós devemos ter, então, um bom relacionamento e andar sempre alinhado, para que a gente possa fazer a defesa do lado de quem nos contratou. Eu só queria agradecer a todos. Muito obrigada. Obrigada por terem ouvido. Espero que vocês consigam ter absorvido o máximo.